Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Depois confira esse texto na íntegra. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Será que podemos julgar? Julgar é pecado? Existem dois tipos de julgamentos. É muito comum ouvirmos alguém dizer: não julgue, você não é juiz, o julgamento só a Deus pertence. Vamos analisar. Foi escrito por Marcos Augusto, esse artigo. E tem outros que vamos conferir, podemos fazer até um outro vídeo para complementar este. Podemos julgar os ensinamentos dos falsos mestres e citar seus nomes? Pergunta. Os cristãos atuais acreditam que seja errado expor o erro e citar nomes. Quero de uma vez por todas mostrar com base bíblica que julgar é dever de todo cristão. É bíblico. Aqui ele diz: mais de 70% dos comentários que recebo no meu Facebook são as seguintes frases: não julgue para não ser julgado. Como você pode tocar no ungido? Só Deus pode julgar. Quem é você para julgar? Hoje, defensores da fé cristã e comprometidos com a palavra de Deus são taxados pelos analfabetos bíblicos como os sem amor ou os que fazem um desserviço ao reino. O versículo top mais usado por esses é a passagem de Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. O versículo isolado, como está sendo exposto, dá mesmo essa impressão, mas sendo que toda a passagem deve ser tomada pelo seu contexto. Aí tem um bordão, famoso jargão: texto sem contexto é pretexto para heresia. O texto tem que ter um outro texto, um contexto, um outro texto junto, paralelo, para dar ênfase e ratificar o que você está dizendo. Não podemos e nem devemos pegar versículos isolados, é muito complicado isso. Se lemos todo o capítulo, veremos nitidamente que o texto está se referindo ao julgamento hipócrita. Já no versículo 25, Jesus adverte contra os falsos profetas. Como poderemos identificar esses falsos profetas que inclusive poderão vir vestidos de ovelhas, se não o julgarmos segundo a palavra de Deus? Identificando o falso profeta, é lícito e bíblico alertar a Igreja de Cristo sobre os mesmos. Muitos leitores do meu Face me questionam e se revoltam porque cito nomes, denuncio o erro e alerto contra aqueles que pregam falso evangelho. Em resposta, vou citar algumas passagens bíblicas. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Aqui Jesus fala diretamente aos religiosos fariseus. Quando Cristo ficou cara a cara com os falsos mestres, os chamou de hipócritas, guias, cegos, sepulcros caiados, serpentes e raça de víboras, registrado em Mateus 23, do 23 ao 34. Jesus subiu a Jerusalém e achou o templo que vendia bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2, do 13 ao 16. Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11, 17. Amados, aqui diz amados, não creais a todo espírito, letra minúscula, espírito com letra minúscula, mas provai se os espíritos, com letra minúscula, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1, que diz dos
falsos profetas. Advertência. João advertiu, João falou sobre os falsos profetas. João disse para provar, experimentar, verificar, averiguar se são de Deus. Fala dos falsos profetas, os falsos mestres que já tinha naquela época. E hoje também tem, sempre existiu. A lei e o testemunho, a lei e ao testemunho se eles não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Isaías 8:20. Posto à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, tu o achaste mentiroso. Apocalipse 2:2, falando, né, uma crítica contra os falsos profetas. Eu rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16:17. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito 1:13. Aqui diz aqui, repreende-os severamente. Para repreender severamente, ou seja, criticar, uma crítica construtiva. Repreenda. É falar. É chamar no canto, é conversar. Para a pessoa aperfeiçoar, para a pessoa melhorar, ou seja, uma crítica. Aí muita gente fala, não pode não, isso é julgamento, não. Então, julgar segundo a reta justiça é mais ou menos isso, repreender, falar, dizer, não condenar. Condenação só a Deus pertence, mas julgar, avaliar, criticar, corrigir, admoestar, segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, para que ele não vá para o inferno e outros também não possam ser ludibriados, enganados, incentivados, manipulados por estes e também vá para o inferno também, um cego guiando outro cego. Para interromper esse ciclo do mal é necessário o julgamento segundo a reta justiça. A crítica construtiva é importante, o julgamento segundo a reta justiça, de acordo com a palavra de Deus. Reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, ou seja, exortar, puxão de orelha, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Você tem que falar, tem que haver crítica construtiva ao sua opinião. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, condenai as obras, não as pessoas. Mas tem que falar, tem que escrever, tem que divulgar, tem que denunciar. O pastor Paulo Júnior até fala sobre a questão do ministério da denúncia, é bíblico, né? É denunciar o erro. Não ser conivente com o erro. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, segundo Tessalonicenses 3:6. Se alguém não obedeceu a nossa palavra, por esta carta anotai o tal, e vos não mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, admoestai como irmão. Aí, não tenhais como inimigo, não condenar ele, mas admoestai, avisar, exortar, criticar. Uma crítica construtiva. Admoestai-o como irmão, dentro da palavra de Deus, segundo a reta justiça, segundo Tessalonicenses 3, do 14 ao 15. Alguns terão a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, pois, estas coisas, pois essas pessoas essas pessoas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, do 5 e 7. Pregues a palavra, inste a tempos e fora de tempo, redargue-os, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Faz parte do fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito, longanimidade, o longo ânimo, muita paciência. Nossa playlist do canal tem lá o fruto do Espírito, depois você pode conferir, pode estar lá conferindo também outros vídeos sobre o fruto do Espírito. Fala, prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, né? Redarguas, redarguia é rebater, debater com argumentos, né? Um debate organizado, sadio e respeitoso. Redarguir,
responder, debater, né? Repreendas, a exortação, a admoestação, né? Exorte, uma espécie de repreensão mais forte, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, a palavra de Deus, a reta justiça. Não julgue, não, tem que falar, tem que criticar, crítica construtiva, o julgamento segundo a reta justiça, a denúncia do erro, e para que a pessoa se converta e outros venham se converter. E o que é correto deve ser zelado. Não podemos ser coniventes nem omissos com o erro. Devemos falar, devemos pregar o correto e criticar o erro, as doutrinas erradas, para que outros não venham também se desviar, se embrenhar, ser manipulados pelos falsos mestres e as falsas doutrinas. Não podemos ser omissos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco a saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Interessante aqui, ó. 2 João 10, 11. Que fala que não nem saudar aquele que não traz essa doutrina, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras, ou seja, é conivente. Não podemos ser coniventes com os erros. Ao homem herege, depois de uma e outra de uma estação, evitar o homem herege, as heresias, suas heresias. Se alguém... Então temos que rever nossos conceitos quanto a essa questão do julgamento e da crítica. A crítica, ela é construtiva, é bíblica, segundo a reta justiça, segundo a Bíblia, dentro da Bíblia. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, 6 ou 9, ou seja, uma forma de maldição mais acentuada. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o que? O Eterno, o Senhor, com letra maiúscula, aqui, ó, CS maiúsculo. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, 2 Coríntios 6, 17. Não toqueis nada imundo, apartai, saí do meio. Agora que quero pontuar versículos que denunciam o erro e apontam os nomes. Aqui, ó. Ministério da denúncia, igual o apóstolo Paulo falou. Paulo citou Pedro publicamente, Gálatas 2, do 11 ao 14. Depois você pode conferir. Paulo criticou Pedro. Paulo citou Demas por amar o mundo. Ele amou o presente século, Demas, e causou a ele, se eu não me engano, diz também que causou a ele muitos males, né? Alexandre, o latoeiro, também. Depois vamos ver 2 Timóteo 4,10. Depois você lê. Paulo citou Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1, do 18 ao 20. Paulo citou Imeu e Fileto, 2 Timóteo 2, do 15 ao 18. Paulo citou Alexandre o latoeiro, como eu falei, 2 Timóteo 4, do 14 ao 15. Causou a ele muitos males, não é? Causou males. Denunciou, criticou, segundo a reta justiça, né? João citou Diótrefes, 3 João 9. Se você é um ou uma dos que acha que o importante é que o evangelho está sendo pregado, eu te digo que esse evangelho fajuto deve ser considerado maldito, Gálatas 1, do 8 ao 9. E certamente esses que o estão espalhando serão julgados por isso. Um evangelho que não prega arrependimento e não aponta os pecados como condenáveis pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Profeta Pensante foi retirado do site, depois você pode conferir também. Tenha o hábito de acessar sites importantes, né? Sites bons, como o meu, né? Márcio de Medeiros .blogspot.com.br. Você pode acessar lá no Google. Também tem aqui aminoapps.com, cristãos, foi retirado desse site, desse irmão. Tem esse objetivo, né, essa ideia de sempre estar pesquisando em sites também, é muito bom. Tem um site Bíblia Online também, e vários outros para sua edificação. Aqui tem versículos aqui, ó. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, do 24. Atalaia Teófilo.info.
Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Penso que este versículo bíblico é suficiente para se entender que, para se fazer justiça, tem que haver um julgamento. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios 21, 3. Para distinguir o certo do errado, temos que fazer julgamento. Aí, julgar, distinguir do certo do errado, fazer julgamento. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 18. Julgar é o mesmo que formar juízo acerca de observar, pensar, ter em conta, supor, ponderar, o mesmo que examinar, provar, avaliar, como aquele versículo, provar os espíritos para ver se são de Deus. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. E aconteceu que no outro dia Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Êxodo 18, 13. Muitos versículos aí, analise. Temos vários outros que você pode estar analisando. Julgue segundo a reta justiça.